Olá! A tela da UFN-TV exibe agora o programa Novas Fronteiras. O tema que vamos analisar e debater pelos próximos minutos é a astronomia. Você já deve ter visto algumas fotos do universo na internet e em jornais, divulgadas pela Agência Espacial Americana, a NASA. Essas novas descobertas e imagens históricas e também inéditas foram capturadas pelo telescópio espacial James Webb. Para falarmos sobre esta inovação tecnológica e o avanço da ciência, nós temos dois convidados. E é com eles que vamos buscar entender o quão importante para a humanidade é a missão do telescópio. Um deles é o Rogemar André Riffel, astrônomo e professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Maria. Ele também é o investigador principal do Grupo de Astrofísica da UFSM, que vai observar o telescópio. O nosso outro convidado é o professor do curso de Física Médica da Universidade Franciscana, Gilberto Orengo. Sejam bem-vindos. O telescópio, que é o principal observatório espacial em atividade, é uma parceria entre a NASA e a Agência Espacial Europeia. Ele foi lançado em dezembro de 2021 e tem missão de ficar 10 anos no espaço. Professor Rogemar, nessa década, quais são os principais objetivos de pesquisa e estudo do telescópio? Olá, o telescópio espacial James Webb ele é considerado o sucessor do telescópio espacial Hubble. Os principais objetivos do telescópio espacial James Webb são estudar as primeiras galáxias e as primeiras estrelas formadas no universo, estudar também sistemas planetários em formação. Os planetas geralmente se formam em regiões muito obscurecidas por poeira, e essas regiões são acessíveis somente na luz infravermelha, né? A luz visível ela é bloqueada pela poeira. Estudar atmosferas de planetas, buscar pelo estudo de atmosferas de planetas semelhantes ao planeta Terra. Enfim, o telescópio James Webb tem uma vasta gama de objetivos científicos, o que justificam um investimento de grande porte na astronomia, e certamente vai modificar a forma com que a gente vê, entende o universo em que nós vivemos. Entre tantas imagens que a gente tem visto, né, a NASA fez um comparativo de uma foto de Júpiter feita em 1879, né, e uma feita em agosto deste ano. Professor Gilberto, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa inovação, né? Onde a gente pode chegar com tanta inovação vindo da ciência? Essa imagem mesmo que apareceu agora, essa divulgação da NASA, ela é interessante porque, fazendo a comparação dos dois, né, se vê o grande avanço que tivemos em termos de captação de informações desse nosso universo, né? E é interessante nessa imagem de Júpiter, que tem aquela manchinha ali é da ordem do diâmetro da nossa Terra. Então, vai ter uma dimensão de quão grande é Júpiter, né? E falando em termos de avanço da ciência, a gente pode ver, de forma geral, a ciência nos fornecendo, digamos, um alento para a sociedade. A gente viu agora recentemente a pandemia, né? Ou seja, o desenvolvimento da vacina foi muito rápida, né? Conseguimos sair da pandemia, estamos saindo da pandemia de maneira tranquila, né? E esse avanço que o James Webb traz também, ele não se refere só a gente a observar o universo, entender como é que o universo surgiu, ou seja, tem informações melhores sobre o universo, mas eu acho que também tem, e o professor Rogemar também pode falar sobre isso, algumas, digamos, efeitos que vão para o nosso dia a dia, né? Ou seja, algumas digamos, contribuições que não só para entendimento do universo, mas para o nosso cotidiano. Há uma tecnologia, porque a ciência ela não se desenvolve somente só a ciência, ou seja, existe um conjunto de ciência e tecnologia, e a tecnologia vai nos beneficiar também no dia a dia das pessoas, né? Porque eu lembro também do CERN, né? Porque hoje nós estamos aqui na internet, né? Se a gente olhar o histórico, a gente vai perceber que a internet surgiu de um projeto militar, depois do MIT para a divulgação do ARPANET, né? E depois, lá no CERN, surgiu o www.
né? Então, de pesquisas de ponta, nós tivemos consequências assim ótimas para o nosso dia a dia, né? Então, eu não sei, professor Gemar, que tipo de contribuição a gente vai ter para o nosso cotidiano do James Webb? Isso é um ponto muito importante, professor Oren. A ciência e a inovação sempre andam juntas, né? Então, mesmo que o telescópio James Webb ou qualquer outro telescópio tenha como objetivo principal a ciência, a astronomia, que é uma ciência básica, o objetivo principal é entender o universo, usar o universo como laboratório. Construir um telescópio como o James Webb não é uma tarefa simples e grande parte da tecnologia que foi empregada na construção do telescópio foi desenvolvida especificamente para esse telescópio. Não se tinha... alguns materiais foram desenvolvidos especificamente para o telescópio. E é um projeto que começou há bastante tempo, há 30 anos atrás, então muita coisa já foi desenvolvida somente para lançar o telescópio. Existem várias aplicações da astronomia e da astronáutica que estão muito presentes no nosso dia a dia, né? Um exemplo mais comum é a câmera fotográfica do nosso celular. Até hoje, as melhores câmeras fotográficas digitais estão em telescópios. Nós precisamos de qualidade de imagem e quando se desenvolve uma tecnologia nova, se aprimora uma câmera, um dos lugares naturais para se testar essa câmera é justamente em telescópios, porque muitas vezes nós estamos interessados em observar objetos que emitem pouquíssima luz, objetos bem fraquinhos, muito tênues. Então, precisamos de câmeras fotográficas de excelente qualidade. No caso específico do telescópio James Webb, uma das tecnologias que já está sendo empregada em cirurgias na visão, em correção de miopia, é a mesma técnica que foi utilizada para alinhar o espelho. O espelho do telescópio tem que ser perfeitamente alinhado. E o fato de ser um telescópio espacial faz com que o James Webb ele tem um espelho de 6 metros de diâmetro, mas ele é composto por vários espelhos menores, por espelhos hexagonais. Então, esse espelho, que a gente chama de espelho primário, que é o que tem os 6 metros de diâmetro, na verdade é um mosaico de espelhos menores que foi aberto no espaço. Então, tudo tem que funcionar perfeitamente. E essa técnica de alinhamento do espelho já está sendo utilizado em medicina, em coisas do nosso cotidiano. A ciência e a inovação tecnológica sempre andam juntos, independente de ser uma ciência básica como a astronomia ou uma ciência mais aplicada. Professor Rogemar, entre as solicitações aprovadas do grupo do Departamento de Astrofísica da UFSM, a qual o senhor faz parte, estão os buracos negros e os núcleos ativos de galáxias. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que vocês buscam estudar a partir dessas investigações. Bom, a grosso modo, nós podemos definir um buraco negro como sendo um objeto, uma região do espaço, onde o campo gravitacional é tão intenso que nem sequer a luz consegue escapar. Então, são objetos compactos e com grande campo gravitacional. Nós já sabemos, como um dos legados do telescópio espacial Hubble, que também ainda continua funcionando, alguns equipamentos ainda funcionam, nós sabemos que a maioria das galáxias do universo possuem em seu centro buracos negros supermassivos. Esses buracos negros, eles têm massas da ordem de alguns milhões até alguns poucos bilhões de massas solares, de sóis. Simulações cosmológicas, simulações do universo, indicam que esses buracos negros afetam a formação de novas estrelas nas galáxias, justamente quando eles estão capturando matéria. Nem sempre os buracos negros estão capturando matéria. Essa visão de que um buraco negro engole tudo ao seu redor não é exatamente verdadeira. Ele engole somente o que está muito próximo, o que está dentro do raio de influência do buraco negro, que é onde o campo gravitacional dele passa a dominar.
Então, se forma um disco de captura de matéria ao redor desse buraco negro, e esse disco brilha muito, emite muita radiação eletromagnética em todas as faixas de frequência, radiação infravermelha, raio-x, rádio, e também se produzem ventos de partículas carregadas, como elétrons, prótons, íons em geral. E esses ventos e essa radiação emitida pelo disco de acreção, de alguma forma, ela impede com que se formem novas estrelas nessas galáxias durante o período de atividade do buraco negro, quando ele está capturando matéria. Perfeito. Professor Gilberto, a gente sabe que muitas pessoas têm especulado, né, que o James Webb, então, pode trazer a real origem, né, do universo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, se o senhor acredita que realmente novas descobertas sobre a origem dos seres humanos, a origem do universo, podem vir junto com o James Webb? A expectativa é essa, né, que a gente avance, né, dê passos no sentido de ir atrás desse grande mistério, né? Ou seja, a origem do universo. E acredito piamente que esse telescópio James Webb vai trazer muitas informações, né? E a astronomia em si, ela é muito misteriosa para todas as pessoas, né? Ou seja, a pessoa quando olha para o céu, ela fica deslumbrada, né? Isso nos toca muito, né? Ou seja, a ideia de que existe um universo e de onde veio esse universo, né? E aí é interessante que o James Webb também, acho que o professor Roger Mário pode agora também nos dar essa informação, ele vai também investigar a constituição, ou seja, a química, né, das estrelas, a formação das estrelas, como são formados os planetas, né? E isso vai dar pistas, né, imagino eu, para essa origem que nós temos do universo. Professor Roger Mário, quanto a isso, ou seja, como é que se consegue, via captação de informação do web, ter ideia da constituição, da química dessas estrelas, desses planetas? Eu acho que isso é uma das coisas mais fascinantes da astronomia, né? Diferente de um laboratório de física ou de engenharia, onde nós podemos montar o equipamento, apertar os parafusos necessários, quando a gente usa o universo como nosso laboratório, a única informação que nós temos, em geral, é a luz emitida, a radiação emitida por esses objetos, a radiação emitida pelas estrelas, pelas galáxias, refletida nos planetas, e a partir disso nós conseguimos obter informações muito precisas da constituição química, das propriedades físicas, temperatura, densidade, pressão, massa desses objetos astronômicos. No caso do James Webb, ele é inovador no sentido de que, pela primeira vez, nós vamos ter espectros na região infravermelha do espectro eletromagnético, que não é acessível a partir da superfície da Terra. Então, pela primeira vez, nós vamos estar observando a emissão de algumas moléculas e resolvendo espacialmente, vendo de onde que elas estão vindo. Uma das moléculas que o James Webb irá observar é simplesmente a molécula mais abundante do universo, que é a molécula de hidrogênio. Então, nós vamos conseguir obter informações de como que essa molécula se distribui na região central de galáxias, em regiões de formação estelar. Então, a grosso modo, como que a gente pode determinar a composição química de estrelas, de planetas, utilizando a técnica de espectroscopia. Basicamente, fazer o que Newton fez, fazendo a radiação eletromagnética ser separada em diferentes frequências, em diferentes comprimentos de onda, não utilizando um prisma, mas sim utilizando redes de difração. Professor Gilberto, a gente sabe que, né, todos os dias tem saído novas notícias, novas imagens, né? A gente falou de Júpiter, também teve imagens de Marte, de Netuno. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que isso contribui para o conhecimento dentro da sala de aula, porque eu sei que já virou até questão de prova, né? Sim, esse é um assunto muito importante também, porque é a divulgação, né? Ou seja, você faz pesquisa, né? Ou seja, existem os grandes centros de pesquisa,
e eles precisam divulgar e, de certa forma, também justificar o investimento que eles estão fazendo, né? Eu acessei o site da NASA há um tempo atrás para ver como é que estava a informação para as escolas secundárias, né? E lá tem um farto material para uso em sala de aula, né? E até fica aqui uma recomendação para algum professor que tenha interesse, ele visite, lá tem um material muito bom, um material informal e um material formal para a sala de aula, né? E eu, inclusive, já fiz uma questão em termodinâmica usando as imagens que vieram de Marte, por exemplo, né? Então, acho que isso é importante, ou seja, fazer essa conexão do que está se fazendo hoje, né, de ponta, em termos de pesquisa, e trazer já para a sala de aula, ou seja, mostrar que não existe uma disruptura entre o que está fazendo hoje em termos de ciência pura e ciência de ponta com o que se está estudando, o que se está aprendendo com a física bem básica, né? Isso eu acho que é importante também, né, professor Rogemar? Sim, sem dúvida. Além do site da própria NASA, tem o site do Instituto do Telescópio Espacial, e eles têm materiais para diferentes níveis de formação, desde alunos muito pequenos, lá da pré-escola, até universitários. A ciência não anda separada do ensino, não anda separada da extensão, e a gente tem aprendido cada vez mais que é importante fazer essas atividades vinculadas, né? Professor Rogemar, o James Webb também, né, fez imagens de um exoplaneta, que é um planeta fora do sistema solar, né? Entre tantas descobertas e inovações que a gente tem visto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de uma especulação muito grande que existe entre as pessoas, né? Será que um dia a gente vai encontrar vida em outros planetas e iremos conviver com eles? Isso é uma pergunta, de certa forma, que tem a ver com a nossa própria origem, né? Eu acho que é importante te esclarecer que o que o telescópio James Webb talvez esteja procurando é evidências de atividade biológica nesses planetas, né? Algumas moléculas em específico, alguns elementos em específico. Então, é importante a gente separar o que nós chamamos de vida da civilização humana. Eu acho que estamos cada vez mais próximos de detectar algum sinal de vida fora do nosso planeta. Que esses seres evoluírem, que eles venham até nós, aí é outra história, né? Aí é totalmente improvável, para não dizer impossível. Então, de certa forma, essa é uma das perguntas que nos move, né? Tentar saber de onde nós viemos. E esse é, sim, um dos objetivos da astronomia, mas o que está se buscando é, no primeiro momento, planetas habitáveis. O que quer dizer que o planeta é habitável? É um planeta que possui água no estado líquido, né? Então, esse planeta tem que estar entre 0 e 100 graus Celsius, que é a condição necessária para se desenvolver vida. Mas dificilmente nós detectaremos, na ciência a gente nunca fala nunca, mas é improvável a detecção de vida como a gente conhece aqui na Terra. O que a gente procura são evidências biológicas de que tem algum tipo de vida, seja bactérias que sobrevivem em condições extremas. Perfeito, gostaria de agradecer a presença do professor Gilberto, a presença do professor Rogemar, nesse assunto que eu acho que ainda vai ter muita coisa, né, para ser falada. Todos os dias é uma nova descoberta, uma nova notícia, né, a respeito, então, do James Webb. Muito obrigada também à companhia de vocês. Para rever esse programa, você pode acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com/UFNTV. Tchau!